É uma alegria estar aqui de volta a esse púlpito. Semana passada estive aqui à noite e agora continuo para no primeiro domingo do ano estar trazendo uma porção na palavra do Senhor. Nós estamos trabalhando no mês de janeiro, esse tema que está aqui atrás de mim, vocês podem ver, tempo de confiar. O versículo áureo aqui é: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Salmo 37, 5. E não poderia ser diferente. Se é tempo de confiar, eu vou trabalhar algo neste sentido nessa manhã. E eu queria, já está até na tela, apresentar a frase que resume o meu sermão desta manhã. Deus livra o crente perseverante, gerando nele louvor, testemunho e obediência. Vou falar mais uma vez. Deus livra o crente perseverante, gerando nele louvor, testemunho e obediência. Nós vamos estudar alguns versículos do Salmo 40. O Salmo 40 tem 17 versículos. Gostaria de falar sobre todos eles, mas o tempo hoje não nos permite. Portanto, vou trabalhar os 12 primeiros versículos. Então, Salmo 40, verso 1 até o verso 12. Abra sua Bíblia e, se você não está com Bíblia, pode acompanhar na tela. Eu faço a leitura, os irmãos vão acompanhando junto comigo. Salmo de Davi para o diretor do coro. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quisera anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. O sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis que venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os meus cabelos da minha cabeça, assim desfalece o meu coração. Vamos até aqui, essa é a leitura da palavra do Senhor, e é a palavra que Ele tem para nós nessa manhã. Vamos orar. Senhor Deus meu Pai, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de estar na Tua casa, iniciando este ano, buscando a Tua face. Agora te pedimos, Senhor, que a Tua palavra encontre terreno fértil em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito produza em nós arrependimento e mudança de vida. E que possamos sair daqui melhores do que entramos, capacitados para o Teu serviço e santificados. Ó Deus, não deixe, Senhor, nenhuma distração agora atrapalhar este momento. Que nosso alvo e nosso objetivo seja unicamente a Tua palavra e a Tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, esse salmo, ele tem algumas nuances importantes que devemos aqui comentar como introdução desse sermão. Primeiro, o Salmo 40, ele parece ser, segundo a gente pode constatar nos versículos até o final, que é até o verso 17, ele parece ser uma combinação de dois cânticos separados, independentes, Nós não podemos aqui nesse momento fazer um estudo do livro de Salmos, O livro de Salmos
Ele é muito grande, ele é uma coleção de vários hinos, poesias e cânticos nesse sentido. E o Salmo 40, ele tem essa junção aí de dois cânticos. O livro de Salmos, para quem não lembra, né, ele é composto de 5 livros, né, e até os teólogos brincam, desde do passado, né, brincam um pouco, tentam fazer uma comparação com o Pentateuco, né. Se Moisés trouxe 5 livros da lei, que são o Pentateuco, então Davi, vamos dizer assim, que foi o que juntou todos esses cânticos, foi que, de certa forma, organizou por intermédio de Davi, com muitos dos seus salmos escritos, obviamente, por ele, e outros autores também fazem parte, mas ele, Davi, compilou 5 livros também, não da lei, mas livros de louvor e adoração para o culto público e também para a edificação individual. Bem, então esse Salmo 40, ele tem essa junção aí. A parte final que eu não trabalhei é uma parte, diria que pode ser considerada uma parte de outro salmo ou cópia de outro salmo, o Salmo 70, e também, né, atribuído a Davi. O Salmo 40 é atribuído a Davi foi o autor, e o Salmo 70 também. E é importante também destacar que os versos 6 a 8 que nós vamos trabalhar, eles são mencionados em Hebreus 10, de 5 a 9. Então, neste sentido, o Salmo pode ser considerado, pelo menos nessa parte do versículo 6 a 8, como um Salmo messiânico, ou seja, em que de alguma forma aponta para Cristo, se refere a Cristo. Então, é claro que o autor de Hebreus, ele faz algumas alterações ali, tendo em vista que a revelação da Escritura, ela é progressiva, o conhecimento até ali, né, o conhecimento, a revelação até ali, no tempo do Salmo, em que o Salmo foi escrito, é um conhecimento, de certa forma, limitado, porém, plenamente revelado em Cristo, e por isso o autor de Hebreus, ele dá uma aprofundada no conhecimento. Então, se você, a título de curiosidade, der uma olhada em Hebreus, você vai ver que tem uma diferença, né? Você vai ver que no versículo 6 a 8, aí tem algo bem parecido, né? Aí fala alguma coisa assim, dos ouvidos serem abertos. Já em Hebreus não fala de ouvidos, mas fala de corpo. Então é uma ideia de ampliação. Se o conhecimento do passado, do Velho Testamento, falava de ouvidos apenas, agora no Novo Testamento nós temos uma ampliação. Todo o corpo tem conhecimento daquilo que Deus revelou, que é Jesus Cristo. Bem, feita essa introdução, eu apresento então o contexto de Davi, né? Davi, vendo-se liberto de um grande perigo, esse é o sentido do Salmo, ele vai enaltecer a graça de Deus. A sua alma vai se encher de admiração ante a ação divina sobre a sua vida. Então ele vai se comprometer totalmente ao serviço no Senhor. Depois dele perceber esse livramento, ele receber esse livramento, ele glorifica ao Senhor e se compromete. Isso é o que acontece no Salmo. E ele se compromete, ou seja, obediente ao Senhor, e aí ele vai definir de que forma, inclusive, esse compromisso e esse serviço deve ser prestado ao Senhor. E em seguida ele volta mais uma vez e glorifica a Deus e celebra louvores ao Senhor, recitando inclusive muitos dos feitos do Senhor. E aí depois ele se queixa dos seus inimigos. E até aqui nós vamos estudar. Mas o Salmo continua com essa parte agregada, que é o verso 13 ao 17, e ele conclui então com uma nova oração. O Salmo, então, nesse sentido, ele pode se dividir em 3 grandes partes, né? A primeira parte vai do verso 1, já vou até colocar na tela. Eu agradeço os irmãos aí dos slides aí que me ajudaram. Só eu preciso saber para onde vai. Está aqui. Então, o Salmo pode se dividir em 3 grandes partes. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 5. A segunda parte, nós vamos trabalhar do verso 6 ao verso 12. E a terceira parte fica para uma outra ocasião, que vai do 13 ao 17. Bem, nesse primeiro ponto aí, nós temos o seguinte. O que nós vemos aí? Um cântico de louvor ao Senhor pelo livramento obtido. E no verso 1, o salmista começa, né, na nossa tradução da língua portuguesa, esperei com paciência no Senhor, ou melhor, ou em outras versões, esperei confiantemente no Senhor. O início desse salmo é obviamente uma expressão de gratidão. Davi, ele vai relatar a sua libertação, o seu livramento, e não apenas livramento do perigo, em geral, mas também da presença real em sua vida da morte.
não foi apenas um livramento de um susto, mas um livramento de uma morte iminente. É isso que Davi está aqui celebrando nesse salmo. Na verdade, Davi, ele é grato inclusive por inúmeros livramentos, tendo em vista, e nós sabemos disso, ele, um guerreiro, né, usado pelo Senhor para conduzir o povo, um guerreiro e depois rei. Então ele passa por inúmeros perigos de morte iminente, combates, e inclusive conspirações nesse sentido, levando em consideração que ele era um rei também. Então ele é grato por essa infinidade de perigos pelos quais ele passou, de morte eminente, e ele já havia escapado. Então ele inclusive, a gente pode considerar que ele esteve exposto ao maior dos perigos, deixando bem claro isso, que é a morte. E por isso ele podia dizer que foi tragado pelo abismo. Por isso que ele vai falar aqui mais à frente, ele vai falar de charco de lodo e coisas desse tipo. A verdade é o seguinte, que ele não nos diz simplesmente que havia esperado. Quando a gente vê aí, esperei confiantemente no Senhor, não é apenas uma espera passiva, uma espera sentado, uma espera até mesmo deitado, descansando, tranquilo, porque Deus vai fazer. Não é esse tipo de espera que ele passou aqui. É uma espera ativa, é uma espera, diria, avançando em direção ao propósito que Deus tem para a vida dele. E se em algum sentido é andar para frente, vai andar para frente. Se em outro sentido é recuar. Se em algum sentido é ficar quietinho, escondido, é ficar quietinho, escondido. Mas o fato é que ele não esperou sem fazer nada. E já é um aprendizado para nós, porque a gente fica às vezes conversando entre nós, encorajando uns aos outros, dizendo, vamos esperar, né, no Senhor, vamos confiar no Senhor. E sim, devemos confiar, aquietar a nossa alma, aquietar o nosso coração, nos tranquilizar, porque o Senhor está fazendo, sim. E às vezes devemos silenciar, porque estamos falando numa hora que não devemos falar. Sim, devemos, mas há momentos também que devemos esperar agindo também, agindo não pela nossa força, agindo não pelo aquilo que achamos, e nem movidos por causa das circunstâncias, mas agindo no poder de Deus, agindo, confiando que Deus, obviamente, está indo à frente. Mas esperar não é apenas ficar parado e prostrado, e derrotado, e aguardando a morte chegar, ou Deus chegar primeiro que a morte. Não é isso. E então Davi aqui, quando ele vai falar, esperei com paciência no Senhor, traduzido para nós, com paciência, na verdade, é uma repetição de dois verbos, que significa algo do tipo, esperando, esperei, é uma repetição de espera. E na língua original, no hebraico, essas repetições de palavras, elas são para enfatizar, para demonstrar a intensidade do verbo, no caso aqui, da espera. Por exemplo, não é um verbo, mas quando a gente tem lá em Isaías, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, é para dizer que Deus é muito santo, é santíssimo, é como o superlativo da língua portuguesa, que no hebraico não existe. Então por isso a repetição, santo, santo, santo. É claro que na língua portuguesa a gente pode evitar repetições com outras classes gramaticais, como o superlativo. Mas aqui então, o salmista, então ele declara isso, esperando, esperei. Ele não apenas estava esperando, tendo uma espera comum, era uma longa espera, era uma espera árdua, era uma espera difícil, que colocava o seu coração em dúvida, que colocava o seu coração em momentos, será que Deus esqueceu de mim? É como em muitos momentos da nossa vida nós nos vemos também, em algumas esperas. E quantos de nós não temos projetos diante de Deus, colocados diante de Deus, e estes projetos ainda não se cumpriram, ou porque Deus não quer mesmo, ou porque ainda estamos no processo da longa espera, do esperando, esperei. O fato é que o salmista aqui estava nesta situação, esperando, esperei, muito, uma espera muito longa, esperando muito, e ele mostra que foi deixado então nessa expectativa longa. Embora o socorro de Deus tenha sido demorado para ele imediatamente ele vai declarar, né, o coração dele, o coração de Davi não se desfaleceu e nem se cansou. Depois dessa longa espera, dessa sua paciência ser testada e aprovada, ele foi ouvido. E vale frisar que a tradução às vezes aparece como paciência, né? Esperei com paciência. A palavra paciência mesmo não aparece aqui. É a ideia de uma longa espera. Mas o sentido de paciência, o sentido bíblico, ele está aqui nesse salmo. E qual é o sentido da paciência? O sentido da paciência é a perseverança. Não é aquele sentimento de, eu tenho que aguentar.
Como às vezes a gente tem que ter paciência com aquela situação, tem que ter paciência com aquele irmão, tem que ter paciência. A ideia bíblica de paciência é perseverança, é continuar. Então quando a gente fala, inclusive no Novo Testamento, Paulo vai falar sobre isso, paciência. Paciência com os irmãos significa continuar avançando com o seu irmão, continuar apoiando o seu irmão, apesar do erro dele, apesar do pecado dele, apesar de ele ser difícil. Paciência, continuar com ele, porque você também é difícil. Ali Paulo vai mostrar isso, e aqui paciência tem a ver com isso. A palavra no hebraico não aparece, mas a ideia é sim, uma longa espera que testa a nossa perseverança, ou a paciência bíblica. Ou seja, ele deveria continuar crendo no Senhor, esperando no Senhor, apesar de todas as circunstâncias mostrarem que não ia acontecer aquilo que ele estava esperando, não ia acontecer aquilo que ele estava aguardando do Senhor. Ele deveria continuar esperando, cumprindo, obedecendo a Deus, vivendo a vida dele, seguindo o propósito que Deus tem para a vida dele, e avançando, e não desfalecendo o seu coração, não se entregando as circunstâncias. Queridos, só aqui tem um grande ensinamento. Poderíamos apenas trabalhar o verso primeiro. O verso primeiro nos ensina a olhar para as circunstâncias à nossa volta, como Davi olhou também. Olhar e esperar a longa espera, caso seja necessário. Quantos aqui não foram acometidos dessa enfermidade terrível que temos sido alvo ao longo do ano de 2020 e ainda continua no ano de 2021? E quantos aqui esperavam, talvez, ter uma travessia por essa doença, por essa enfermidade, uma travessia tranquila? Mas às vezes não ocorre dessa forma, e algumas pessoas aqui, inclusive o nosso pastor, precisou de um atendimento especializado por causa dessa maldita doença. Então a nossa espera às vezes não vai de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Entretanto, nosso coração, como do salmista, não pode desfalecer, esperando uma longa espera. E aí ele continua no verso 2, É claro que no verso 1 ele vai dizer, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Depois dessa longa espera, o Senhor o atende, ouve o clamor dele. E a resposta, queridos, que muitas vezes vai ser igualzinho que ele está esperando, em outros momentos, ouvir o clamor é algo mais excelente do que aquilo que estamos clamando e pedindo. Às vezes pedimos por cura, por algum enfermo, e aquele enfermo aquela oração parece que não é atendida, ele não é curado, a princípio ele não é curado, na verdade ele piora e até mesmo morre. Mas o fato é que se isso ocorre, é porque Deus o curou, o levando para si. A cura de Deus, de várias formas ela se manifesta. Os desígnios do Senhor de várias formas são manifestados, e não de acordo com aquilo que queremos. Por isso devemos aprender a esperar no Senhor como o salmista esperou. E quando ele declara aqui, nesse caso específico, o Senhor ouviu o meu clamor, de fato ele atendeu o livramento, que ele estava pedindo por um livramento da morte. E assim como muitos outros livramentos, ele foi atendido. Mas o maior livramento de morte que pode existir, não percamos isso de vista, para os crentes hoje que esperam no Senhor o retorno de Cristo, o maior livramento de morte é a salvação em Jesus. Esse é o verdadeiro livramento da morte. Podemos aqui, como pessoas naturais de carne e osso, ser livres e libertos da morte em vários sentidos, por causa de um acidente que poderia ter acontecido, por causa de uma doença que poderia ter me levado, por N motivos, por causa de uma violência que poderia ter chegado até mim ou até você. São livramentos de morte, mas o verdadeiro livramento de morte que devemos lembrar e celebrar aqui, não é apenas o livramento da morte natural, mas é o livramento da morte espiritual. É a salvação em Cristo Jesus. E aí sim, no verso 2, ele vai dizer, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Aqui ele vai fazer uma alusão a abismos profundos, de onde as águas jorram com força violenta. Com essa comparação ele vai mostrar que foi exposto a um perigo de morte claro, iminente, a qualquer momento.
poderia estar morto, como se ele tivesse sido jogado nesse poço profundo e extraordinário. O sentido aqui é extraordinário, poço extraordinário, uma profundeza extraordinária. Mas por que extraordinário? Por causa de fúria impetuosa do poder dessa água em que ele estava sendo submerso, jogado. E com a expressão adiante, charco de lodo, o salmista ele vai informar a quem está lendo, a nós aqui que estamos aqui apreciando esse texto, absorvendo essas verdades, ele vai informar que ele esteve muito perto de ser totalmente submerso, e aí no caso pelos perigos que ele estava inserido. Essa oração é uma oração que nós a qualquer momento podemos fazer, e ela se aplica à nossa vida, porque estamos também expostos a inúmeros perigos, ao ponto de sermos até submersos, jogados num poço profundo, em que há um volume de águas, em que há um transbordar de águas, em que você não consegue ali sair daquela situação. Charco de lodo, ou seja, preso, amarrado, agarrado, embolotado, atolado. O salmista vai dizer que ele estava nesta situação, e não foi fácil para ele, né? Esse é o sentido aqui de se desvencilhar desse lodo. Em seguida ele vai sugerir inclusive uma mudança, né, nesse contexto. Ele estava submerso, praticamente submerso, preso em lodo, em lama, não tinha condições de se desvencilhar. Mas aí ele afirma que o Senhor, que ouviu o clamor dele no verso 1, pôs os pés dele sobre uma rocha, firmou os passos dele. Então, enquanto ele estava vacilando naquele contexto de quase morte, ele foi liberto pelo Senhor, livre pelo Senhor. O Senhor o tirou desse lodo e o colocou numa rocha, para que os passos dele pudessem ser firmes. Enquanto que anteriormente ele estava então atolado na lama e submerso na água, com seus passos duvidosos, vacilantes. Verso 3, e pôs um novo cântico na minha boca. Então, vamos lá, o verso 1, o verso 2 é o livramento, é a situação em que ele se encontrava e o livramento. Agora o verso 3 é a reação que Deus espera de quem tem o livramento. Qual é a reação de qualquer pessoa que tem um encontro com Deus? Qual a reação que deve acontecer? É claro que quando a gente vê essa situação do salmista, nós podemos trazer para a nossa realidade de desafios do cotidiano, mas também para a nossa realidade espiritual. De fato, nós estávamos sendo submersos, não só pelos perigos da morte física, mas pelos perigos da morte espiritual, porque éramos inimigos de Deus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz a Escritura. Paulo vai falar muito claramente sobre isso, e estávamos sim sendo atolados e submersos pelo nosso pecado, pela nossa natureza pecaminosa de Adão, contaminada desde a herança de Adão. Mas o Senhor nos viu e nos deu a salvação, nos tirou desse lago em que estávamos sendo submersos, esse lodo, essa lama, nos resgatou através de Jesus Cristo, e nos firmou na rocha, que segundo a Escritura é Jesus, e firmou os nossos passos, para andarmos em santidade, em obediência a Ele. É claro que esse salmo se amplia, do ponto de vista da realidade espiritual em que vivemos hoje. Não apenas livramentos materiais, como o próprio Davi passou, mas livramentos espirituais estão sendo mostrados aqui. E quando então, no verso 3, o salmista, ele declara isso, e pôs um novo cântico na minha boca, ele quer mostrar que o Senhor deseja, o Senhor tem um projeto em que Ele salva o indivíduo, Ele livra o indivíduo, e não apenas a salvação ou o livramento fica restrito a Ele, mas essa salvação e esse livramento é para ser partilhado para outras pessoas, para ser dividido e proclamado a outras pessoas. Então ele diz isso, e isto significa aqui, quando ele fala isso, a concretização do seu livramento, quando ele está ali cantando um novo cântico, declarando um novo cântico, que o Senhor pôs na boca dele, apesar, né, das lutas, ele teve um livramento que gerou esse cântico de louvor. Isso é a concretização do livramento, ou seja, quem tem o encontro com o Senhor, quem é liberto pelo Senhor de forma espiritual e também dos perigos da vida, do dia a dia, inevitavelmente é chamado pelo Senhor a cantar um novo cântico, a entoar um novo cântico, um hino de louvor, um hino de adoração pelo livramento, por aquilo que o Senhor fez. Então, queridos,
Inevitavelmente nós devemos celebrar os livramentos que têm ocorrido em nossa vida. Nós devemos adorar ao Senhor pelos livramentos. E até mesmo entender certas atitudes que o Senhor toma conosco, que para nós ainda não identificamos como livramento. Mas é livramento. É livramento até da nossa vontade pecaminosa. Às vezes o não de Deus é o livramento. Você queria o sim, mas é livramento. E devemos adorá-lo. E devemos cantar um novo cântico. Você queria que Deus dissesse sim, Senhor, eu quero isso. Mas o Senhor entendeu no projeto que Ele tem na sua vida, o plano que Ele tem na sua vida, o Senhor sabia que aquilo ali poderia te levar para o mal. E não te deu. E isso foi o livramento. Nós devemos identificar os livramentos do Senhor e adorá-lo. E no mesmo verso, ele diz assim: muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aqui o salmista, ele vai mostrar que o auxílio divino, como eu estava dizendo, não é só bênção para ele, mas também para todos que cercam ele, que vão ver esse livramento, que vão notar esse livramento, e também ele vai declarar e compartilhar, e ele vai proclamar por onde ele passar sobre esse livramento, e sobre esses feitos poderosos do Senhor. E por causa disso, aquilo que para ele foi, graças a Deus, um livramento, um grande livramento, mas ainda assim um livramento individual, agora vai se tornar um livramento coletivo, um livramento que abençoa outros, que ensina a outros e que permite que outros sejam libertos e que sejam livres também dos seus perigos. E ensina também esses outros que ouvem, que têm acesso à congregação, os que creem como nós aqui, a troca de experiências. Ensina o quê? Ensina como servir a Deus, como se comportar diante de Deus, como devemos lidar diante da vitória do nosso irmão e tratar aquela vitória como a nossa vitória, porque a vitória dele atinge a nós. Não apenas por causa da vitória específica da vida dele, mas porque aquela vitória deve ser cantada e ecoada, não porque é a vitória dele, mas é a vitória de Deus. E quando nós adoramos ao Senhor, nós temos para nós também a possibilidade de aumentar a nossa comunhão com o Senhor, e assim encontrar favor e livramento no Senhor também. Devemos aprender, não só a esperar, mas a compartilhar as vitórias que o Senhor tem dado para nós. E aí mais à frente, né, nós vemos assim no verso ainda 3, temor e confiança aparecem aí, né? Muitos verão, temerão e confiarão, né? E essa ideia de temor e confiança pode parecer antagônico, né? Temor, ter medo, confiar, ter coragem, né? Pode parecer antagônico, mas não é. Esse sentido de temor, obviamente, é um temor piedoso, é um temor religioso no sentido puro da palavra, santo da palavra, é ser devoto ao Senhor. As pessoas que tiverem contato com o compartilhar da tua vitória, da sua vitória, que tiveram contato e que têm contato com o compartilhar da vitória do salmista, essas pessoas temem ao Senhor. A conversão, a manifestação da graça de Deus e a demonstração da fé salvadora na vida daqueles que ouvem. Temor aí é isso, são pessoas que agora ouvem aquela palavra, aquele compartilhar, aquele novo cântico, e têm conhecimento daquele livramento e creem no Senhor, e por isso confiam e depositam, não mais apenas o salmista individualmente, mas os outros que estão ouvindo depositam a sua confiança. Expressam pelo testemunho do livramento. É isso que acontece. Muitos serão levados a consagrar-se a Deus e a submeter-se à sua autoridade. Verso 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Neste ponto aqui, queridos, Davi ele vai apresentar a sua base, a base da esperança, em que ele vai falar no começo. Esperando, uma longa espera no Senhor. Com isso, todos aqui são encorajados a entregar-se, confiantes a essa proteção divina, convencidos de que são felizes os que confiam unicamente em Deus. Aqui ele deixa claro o seguinte, que o feliz é o homem que confia em Deus, somente em Deus, exclusivamente em Deus. A confiança nossa deve ser exclusiva em Deus, e Deus não se relaciona conosco para, de certa forma, dividir a nossa atenção com outros ídolos.
Portanto, se você tem algum temor na sua vida, se nós temos algum temor, alguma preocupação, algum questionamento até diante de Deus, queridos, nós devemos depositar a nossa confiança somente em Deus. Não basta confiar em Deus e mais alguma coisa. Confiar em Deus, eu confio em Deus, mas eu vou fazer isso porque eu sei que se eu fizer vai dar certo. É claro que nós devemos fazer a nossa parte, mas confiar na nossa parte não nos cabe. Fazer a nossa parte, porque isso é bíblico, inclusive. Agora, confiar somente em Deus. E que quando fazemos algo, é Deus que faz por nós. Paulo vai falar em Filipenses, para a gente colocar em ação, a nossa salvação, operar, colocar essa salvação em prática, com obras, com santificação, com boas obras, com obediência diante do Senhor. Mas ele mesmo ali alerta que apesar de termos essa responsabilidade de colocar em prática a salvação, vivendo de forma santa e obediente, é o Senhor que opera essa salvação em nós, é o Senhor que opera esse querer e esse efetuar em nós. Essa vontade de fazer ou deixar de fazer que seja, ou se abster de algo. O fato aqui, queridos, que sim, devemos entender que não é para ficar parado, devemos agir, mas devemos entender que é o Senhor que está fazendo. Por isso a nossa confiança deve ser depositada somente nele, e não naquilo que fazemos. Na verdade, confiar que o que estamos fazendo é o que ele mandou fazer, e que por isso alcançará sucesso, porque se não for o que ele mandou fazer, é morte. É simples. A vida está naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que ele nos orienta a fazer. Se estivermos fazendo algo fora daquilo que ele projetou para nós, tenha certeza disso, meu querido, é morte. É morte. Portanto, a nossa confiança, o salmista nos ensina, declara: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Ele não põe a confiança no braço forte, ele não põe a confiança na sua capacidade, e Davi era um guerreiro, já tinha matado muitas pessoas, já tinha vencido muitos desafios como guerreiro, mas ele não confiava nele, ele confiava no Senhor. Portanto, queridos, para entendermos esse salmo e aprendermos a esperar no Senhor, nós devemos também entender que temos que confiar exclusivamente no Senhor, não contar com absolutamente nada a não ser com o Senhor. E aí ele diz assim, e aí ele deixa claro por que isso. Ele vai dizer: não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Davi apresenta que para sermos felizes, bem-aventurados, porque confiamos exclusivamente no Senhor, isso deve ser demonstrado nos desviando destes soberbos. E quem são estes soberbos? São aqueles que confiam na sua própria força, são aqueles que usam de ambição, fraude, extorsão, maquinam astúcias e planos mirabolantes para atingirem seus objetivos. São pessoas que se vangloriam, e a palavra vanglória já deixa claro que é uma glória vã, se vangloriam da sua capacidade, mas isso não leva a lugar nenhum. E por isso o texto vai falar: se desviam, que não respeitam, ou seja, que não leva para o lado, que não vai para o lado destes que confiam nas coisas mundanas, dos soberbos, e nem os que se desviam para a mentira. Ou seja, aqui o sentido de mentira, o termo original, aponta para o vácuo, para o vazio. Nem aqueles que se desviam para o nada, e dizendo que é alguma coisa. Esses que vivem assim, nós devemos nos afastar deles. Para o homem, que aqui é descrito como bem-aventurado, para que o homem possa ser bem-aventurado, porque confia exclusivamente no Senhor, é necessário que ele saiba se abster e se afastar dos maus exemplos. Se afastar daqueles que não o levam a lugar nenhum. E o nome desse lugar nenhum, mais uma vez, é morte. Não devemos caminhar e aceitar esses exemplos. Devemos rejeitar, recusar. Ah, mas pastor, o irmão é da igreja, é um líder. De repente ele já até pregou. Não importa. Mau exemplo é mau exemplo. Soberba é soberba. Mentira é mentira. Leva para a morte. Feliz é aquele que confia somente no Senhor. Verso 5, terminando essa parte aí. Já está ali. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Então o salmista, ele
mais uma vez, volta para uma expressão de louvor e adoração. Davi usa essa expressão, ele contempla com admiração essa providência divina, queridos. O governo de Deus sobre a humanidade. Aqui ele vai celebrar a Deus e adorar a Deus, não apenas pelo cuidado individual que ele recebeu, mas agora pelo cuidado geral, que Deus, de forma soberana, ele coloca em prática em relação ao mundo. O governo de Deus em relação ao mundo, a graça que é comum aos justos e aos injustos, é como diz o texto bíblico, que a chuva cai para justos e injustos, não é isso? Então agora ele vai celebrar este cuidado e essa soberania e esse conselho e esse bom propósito de Deus em conduzir as coisas deste mundo, em que nós vemos que o mundo, veja bem, por causa do pecado, vai de mal a pior, mas nada disso está fora do controle de Deus e da providência divina. Ele reconhece isso, apesar do mundo ter as suas calamidades, apesar do mundo ter os seus momentos terríveis na história da humanidade. Ele conhecia alguns, nós conhecemos outros, porque somos de outra época, mas o fato é que a realidade é uma só, apesar de sermos de épocas diferentes, né, Davi e nós aqui, o Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Davi, e é o Deus que governa essa humanidade, e ele, apesar dos sofrimentos do mundo, ele está governando o mundo, e ele está de forma sobrenatural, de acordo com o seu beneplácito, diz a Escritura, de acordo com o seu bom propósito, cuidando de todas as coisas, até mesmo dos ímpios, que se não se arrependerem, o seu destino será a morte eterna. Até mesmo. E Davi então, ele nos ensina a reconhecer não só o cuidado individual, mas o cuidado que Deus tem para com a humanidade. E ele vai dizer: e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Ele reconhece a sua incapacidade, a sua finitude. Isso, queridos, é esperar no Senhor, é confiar no Senhor, é reconhecer que Deus é superior, e é declarar a superioridade desse Deus. E quando declaramos a superioridade desse Deus, inevitavelmente declaramos a nossa limitação, declaramos a nossa incapacidade de absorver a totalidade do ser de Deus, de compreender isso, e temos que nos recolher a nossa insignificância diante de Deus. O servo de Deus que é aprovado, que espera no Senhor e tem livramento do Senhor, ele reconhece o seu papel e a sua posição, e o tamanho de Deus nessa história. Por isso ele não é abalado. É muito difícil, pastor, olhar para as coisas à volta e crer que o Senhor está fazendo. É difícil, querido. Sabe por que é difícil? Porque eu e você somos limitados, somos finitos, somos falhos, pecadores. Mas apesar disso, Deus está no controle. Apesar disso, Ele governa todas as coisas. Apesar da nossa fé, às vezes claudicante, eu uso muito essa palavra, essa fé um pouco duvidosa, diria, né, um pouco confusa, o Senhor está governando todas as coisas e tem livramento para o seu povo. Faz parte do propósito de Deus, inclusive aqui, nos lembrar, já que o texto está registrado aqui para a Escritura, para que nós, hoje, no século 21, né, possamos aqui ter contato com essa verdade. Esse texto aqui, então, tem um sentido de nos exortar a termos consideração, a lembrarmos do cuidado, da providência de Deus, para que a gente não hesite, não tenha dúvida em se lançar sobre ela. Queridos, por que Jesus lá no Novo Testamento, em que ele vai estar ali orientando os discípulos, falando com muitas pessoas, ele vai falar algo do tipo, não andem ansiosos. É porque é fácil? Não, mas é porque é uma verdade, porque o Senhor está cuidando das coisas. Aí lá ele fala dos lírios do campo, das aves, que o Senhor cuida delas, e vai dizer que não vai cuidar da gente, que é superior à criação, ou seja, superior às plantas, superior aos animais. Os seres humanos são superiores, então Deus cuida dos seres humanos. É isso que Jesus está falando aqui. Então a ansiedade, a preocupação, a dúvida em algum nível exagerado, isso é pecado. Eu não estou falando aqui de pessoas que precisam fazer algum certo tipo de tratamento. Eu não vou entrar em questões de enfermidade. Mas pessoas saudáveis que estão caminhando para uma direção perigosa, essas pessoas precisam entender que elas podem retornar, se elas entenderem que isso é pecado, e que Deus está cuidando de todos. Isso é uma consideração que Davi faz aqui e deixa claro. Bem, esse versículo, inclusive, ele está totalmente conectado com o versículo anterior.
né? O verso 5 conectado com o verso 4. Porque ninguém põe totalmente a sua confiança em Deus, é o verso 4, senão aquele que fechando os seus olhos para as circunstâncias externas. Ou seja, como que eu vou confiar somente em Deus se eu estou olhando para as coisas à minha volta? Se eu estou preocupado com as coisas à nossa volta? Veja bem, Jesus lá no barco com os discípulos, e aí o mar enfurecido de um lado e de outro, e Jesus dormindo, e os discípulos olhando para quê? Para as circunstâncias. Eu não estou dizendo que é fácil, querido, porque se eu olho para as ondas de um mar desse jeito, e eu num barco mesmo, eu sei lá, eu fico doido, eu me jogo, sei lá para onde que eu vou. Eu fico doido, eu entendo isso. Somos assim. Mas o fato, queridos, que aqui quem declara com seus lábios que confia unicamente e exclusivamente em Deus, e essa é uma verdade da Escritura, precisa fechar os seus olhos para as circunstâncias, não se permitir ser afetado nem positivamente para aumentar uma fé, porque é uma fé natural, e a nossa fé é sobrenatural, e nem negativamente, obviamente, porque vai gerar dúvida. É confiar exclusivamente no Senhor. Então não é possível aqui a pessoa ter confiança exclusiva em Deus, mas está preocupada e duvidando das coisas que estão acontecendo no mundo. Não pode. O cristão, ele não é assim. O cristão, servo de Deus, ele confia no Senhor, e ele abre o jornal, liga a TV, que seja, ou ele nem vê a TV, e se ele vê, ele ouve aquilo ali confiando no Senhor, não confiando no ímpio que está transmitindo a notícia. E João Calvino, inclusive, ele vai dizer sobre esse verso o seguinte, olha que interessante que ele fala: Davi, ainda que estivesse disposto a ponderar sobre a importância da providência divina, ou seja, ele queria explicar mais, né, segundo aqui Calvino, parou, mas não parou de contemplar a providência, ele parou de tentar explicar, e se absteve, não de falar delas, mas de explicar, falar, declarar. Isso é importante, declarar a providência divina. E porque sentiu ser uma tarefa dificílima, mas ficou contente, depois de haver declarado a sua fé na providência, em concluir seu discurso com sua admiração. Queridos, há momentos, assim como Calvino diz aqui, há momentos que precisamos, sim, parar de quê? De questionar, de ponderar, de tentar explicar. São coisas inexplicáveis do Senhor. Precisamos declarar isso, crendo que o Senhor tem feito e cuidado. Não há momentos que não vamos entender. Há momentos que só precisamos crer e declarar isso, e recitar esses feitos do Senhor e esse cuidado do Senhor. E aí no final vai acontecer como Davi, nós vamos nos alegrar, simplesmente nos alegrar. E o que muda não são as circunstâncias, o que muda somos nós. As circunstâncias talvez sejam as mesmas ou até piorem, mas internamente nós vamos mudar, e nós vamos alcançar o livramento. Segundo, terminando, submissão à vontade do Senhor diante dos inúmeros desafios. Verso 6 em diante, é uma declaração de submissão, é uma declaração de obediência ao Senhor, de compromisso, de quem crê no Senhor, como deve servir a esse Senhor, e de fato deve servir ao Senhor que o livra. E ele vai dizer assim no verso 6, sacrifício e oferta não quiseste. Nessa expressão Davi, ele vai louvar ao Senhor, e ele vai apresentar isso como gratidão, mas ele vai explicar o seguinte, que o Senhor no plano dele perfeito não exige de nós atitudes exteriores, ou seja, sacrifícios, cerimônias. Estamos aqui num culto vestidos para estar na casa do Senhor, e com nosso comportamento sentadinho no banco direitinho. Não é bem isso, essa parte externa não é o que o Senhor requer de nós. É importante, mas não é isso que é o requisito principal. E aqui Davi deixa claro isso, ele está falando obviamente num contexto judaico, no contexto da sua religião. E é como se ele estivesse querendo dizer o seguinte: agora eu me sinto totalmente devoto a Deus, porque havendo sido liberto por seu poder maravilhoso, sou duplamente devedor a Ele por minha vida. Ou seja, é muito mais do que a aparência externa de gratidão, é muito mais do que os sacrifícios externos. Ele vai explicar que louvar ao Senhor por causa de um livramento, servir ao Senhor por causa de livramento, não é apenas exterior, mas é do interior para o exterior. É isso que ele está querendo nos ensinar aqui. E ele vai dizer: os meus ouvidos abriste,
holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Davi, como servo de Deus, ele sempre esteve atento a essa vontade de Deus, queridos. Mas, no entanto, ele vai declarar que os seus ouvidos haviam sido, então, purificados por essa experiência que ele teve com o Senhor. E quando temos experiência com o Senhor, nós temos os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso corpo transformado, purificado, como o autor de Hebreus vai dizer. E o primeiro que mostra essa experiência é Jesus Cristo. João Calvino, mais uma vez, ele vai explicar essa frase da seguinte forma: Senhor, abriste meus ouvidos para que eu entenda tudo o que ordenaste sobre os sacrifícios, que de si mesmos não te oferecem nenhum prazer, porque tu que és espírito, não te deleitas nesses elementos naturais, e não necessitas de carne nem de sangue. Portanto, requeres algo de natureza muito mais excelente, muito mais celestial, espiritual. Paulo vai lembrar-nos, que é o nosso culto espiritual, racional. Tá certo, queridos? Então aqui o salmista, no Velho Testamento, tem a clara noção de que, apesar das cerimônias, o nosso serviço e a nossa devoção a Deus como pessoas e servos de Deus que foram tocados pelo Senhor, alcançados pelo livramento do Senhor, pessoas que sabem esperar e confiar no Senhor, são pessoas que o seu culto, a sua devoção, partem do interior para o exterior. E não somos vestidos de roupas fajutas, falsas, e nem declaramos vãs repetições ou coisa do tipo. E aí o verso 7 diz assim: então disse, eis aqui venho. Ou seja, ele está oferecendo a si mesmo, e não é um oferecimento forçado, é um oferecimento voluntário, o que torna a adoração a esse Deus verdadeiro, real. Ele está declarando o seguinte: o Senhor não exigiu os sacrifícios externos, mas eu estou me apresentando como ato de culto ao Senhor, me consagrando ao Senhor. O salmista tinha completa noção de que Deus é espírito, e como Jesus falou em João 4, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí o verso 8, que está conectado aí com eis aqui venho, tem essa parte aí: deleito-me em fazer a tua vontade. Ele se apresenta ao Senhor porque ele tem prazer em obedecer ao Senhor. Esse livramento, o livramento e o encontro do Senhor gera no crente, gera no cristão adoração, gera no cristão sim perseverança, gera no cristão obediência como ato de culto, litúrgico até, como adoração. É muito fácil a gente chegar aqui na frente e falar que o tema bonito, tempo de confiar, entregue o teu caminho ao Senhor. O que isso gera em nós, confiar? O que isso leva? Para onde isso nos leva? Para o livramento do vírus, da pandemia, do problema econômico, do desemprego, para o livramento das brigas em família. Queridos, isso nos leva para algo muito mais excelente, que é a presença de Deus, a intimidade com Ele. O contato que nós temos com Ele, o conhecimento profundo que nós temos com Ele, que é inesgotável e que na eternidade poderemos ter muito mais, inclusive. É isso que o salmista nos ensina. Às vezes nós viemos aqui na frente clamar por várias questões terrenas, e é importante, mas às vezes os nossos olhos estão nas questões terrenas. O salmista, quando espera, preocupado com os seus perigos ali de morte, ele não está preocupado apenas com a questão natural, material e terrena. Ele está mais preocupado com o Senhor, porque ele sabe que o Senhor é um Deus que livra, que guarda, que cuida dele, e ele está preocupado com Deus e não com a morte. E ele revela isso quando se oferece voluntariamente em adoração. E ainda no verso 7 ele vai falar assim: no rolo do livro de mim está escrito. É claro que isso no Novo Testamento, em Hebreus, aponta para Cristo. Cristo é de quem está escrito em toda a Escritura, mas aqui o sentido mais simples que a gente pode ter aqui, segundo os estudiosos, inclusive João Calvino, é que Deus ele escreveu o nome dos seus filhos no livro da vida, e nós sabemos disso. E aqui esse é o sentido. Ele sabe que o nome dele está escrito nesse livro do Senhor. O nome dele está constando no livro daqueles que estão sendo livres não apenas da morte física, mas da morte espiritual. E por isso ele tem prazer, ele se deleita em obedecer ao Senhor, em adorar a esse Deus, independente do templo, do monte, do tabernáculo, das roupas e das cerimônias.
ele não deixa de fazer nenhuma cerimônia. Inclusive ele é um dos que começa a construção do templo, mas ele entende que não é o templo, não é o templo. Verso 10, ele diz assim: não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Aqui a gente precisa observar um acúmulo de termos. Ele vai falar de vários termos misturados que denotam a mesma coisa. A justiça de Deus, né, de acordo com a justiça de Deus que é mencionada, ele vai escrever fidelidade, salvação, verdade e benignidade. O propósito dessa expressão aqui, se a gente puder ser um pouco mais rápido, mais conciso, é ressaltar, magnificar, glorificar a bondade de Deus através de vários termos e expressões de louvor que apontam para o cuidado e para a justiça de Deus. E aí ele pede ao Senhor, diante desse oferecimento e desse reconhecimento da bondade de Deus, no verso 11, ele pede ao Senhor: não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Davi aqui ele vai falar de uma gratidão pessoal, a fim de assegurar-se do favor de Deus. É desse jeito mesmo. Ele está dizendo assim: eu tenho praticado a gratidão que o Senhor mesmo colocou nos meus lábios, desde o verso 2 lá, um novo cântico. Eu tenho aqui servido ao Senhor, e faço isso de forma voluntária, mas faço isso também para clamar e pedir ao Senhor isso: não retires de mim as tuas misericórdias, continue cuidando de mim. Não é errado, queridos, você servir ao Senhor, e porque está servindo ao Senhor, clamar pelo cuidado. Na verdade é bíblico, devemos clamar. O que não podemos é negociar: Senhor, eu fiz isso, me dá isso. Isso aqui não pode. Davi não está fazendo isso. Davi não está fazendo isso, mas Davi está dizendo: porque sou obra tua, porque a minha adoração é produzida pelo Senhor, eu estou aqui em comunhão com o Senhor, e eu sou teu filho, meu nome está escrito no teu livro, por isso tenha misericórdia, que as tuas misericórdias continuem me guardando, que a tua benignidade, a tua verdade continue me guardando. E o verso 12, concluindo, e ele vai explicar por quê. Porque apesar daquele livramento, ele reconhece que muitos são os desafios do servo de Deus, muitos são os males que cercam aqueles que temem a Deus. E ele vai dizer: Senhor, eu faço essa oração, Senhor, eu peço isso, eu me submeto diante do Senhor e continuo clamando por misericórdia, porque eu sei que fora da tua misericórdia eu estou perdido, fora do teu cuidado eu estou perdido. Sabe por quê, Senhor? Porque muitos são os males. E aqui é interessante que ele não se queixa como se fosse injusto. Tipo assim: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, eu estou te servindo. É injusto receber esse sofrimento como se fosse um pagamento, já que eu estou fazendo tudo certo. Ele não está falando isso. Ele está falando, na verdade, reconhecendo que ele serve a Deus, que ele busca ao Senhor, e porque busca e porque serve, ele sabe que ele é falho, pecador, finito, que ele é frágil, e ele a qualquer momento, a vida dele é como um sopro, mas o Senhor tem cuidado dele. Ele continua: Senhor, não permita que essa vida que eu tenho, que é um sopro, se perca das tuas mãos. É isso que ele está pedindo, e ele explica porque os males são muitos, porque males sem número me têm rodeado. E aí ele vai dizer mais, ele não vai falar só dos males, dos inimigos, das adversidades da vida, ele vai falar dele mesmo, dele como o próprio inimigo de si mesmo, porque ele vai dizer assim: as minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima, dependendo da situação, eu não consigo olhar para o alto e clamar. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e assim desfalece o meu coração. Se lá no começo do Salmo a gente vê claramente que o coração dele, porque espera no Senhor, não desfalece, aqui ele deixa claro que por causa do pecado dele, por causa das mazelas da carnalidade dele, o coração desfalece. O que confirma a afirmação do início e nos ensina algo aqui: para esperarmos no Senhor e termos o nosso coração firme diante do Senhor, devemos nos abster do pecado, e devemos clamar ao Senhor misericórdia, e nunca dizer ao Senhor que não é justo o que estamos passando. Senhor, não é justo essa pandemia. O que eu te fiz, Senhor? O que eu te fiz? Nasci pecador, é isso que eu fiz. Não devemos fazer esse tipo de argumentação com o Senhor. O que devemos é reconhecer que se venha o juízo, para muitos ali é juízo, destruição, mas para nós é disciplina, é restauração, e devemos adorar o Senhor no sofrimento, glorificar o Senhor pelo sofrimento.
E reconhecer: Senhor, é justo o que vem, é justo porque o Senhor é santo, é poderoso, é bondoso, e os seres humanos são pecadores, e eu me incluo neles. Muitas são as minhas iniquidades. O salmista que foi liberto, ele celebra a libertação, mas ele baixa a bola. Ele baixa a bola e lembra que ele é pecador, e se ele não vigiar, ele peca de novo. E qualquer mal que acontece, ele sabe que por mais que ele não tenha naquele contexto específico cometido um pecado diretamente relacionado àquele mal, todo mal que sobrevier sobre a vida dele ainda assim é justo, porque ele é pecador por natureza. É isso que o salmista reconhece aqui. Queridos, nós não devemos nos desesperar quanto aos males que nos sobrevêm, mas também não devemos dizer para Deus que isso não é justo, porque Deus quer tratar conosco, permitindo inclusive males. A providência dele em nos livrar e a soberania dele implica também permissão em situações de dificuldade para aprendermos. E talvez em algumas situações a situação seja definitiva, morte física, para estarmos na presença dele. Mas isso é o melhor que pode nos acontecer, porque a Bíblia vai dizer em Apocalipse 14, 13, bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque eles descansarão dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. O servo de Deus, ele sabe esperar no Senhor e reconhecer todas as situações, boas ou ruins, e sabe atribuir glória ao Senhor. Por isso, queridos, rapidamente resumindo, revisando o que vimos, devemos guardar com perseverança o livramento de Deus, aguardar, ansiar e permanecer, porque o livramento sempre vem. Diante desse livramento, nós devemos adorar a esse Deus, declarar os louvores a esse Deus. O louvor deve ser proclamado para que todos ouçam e temam ao Senhor. Está na tela. A nossa confiança, queridos, deve ser somente no Senhor, como vimos aqui. O cuidado de Deus conosco é incalculável, não podemos medir. Ele é soberano e Ele tem guiado a sua providência sobre nós. Deus deseja de nós um culto espiritual e não apenas no exterior. O nosso prazer deve estar em obedecer ao Senhor, queridos. É isso que acontece com quem está devidamente ligado em adoração ao Senhor. Devemos continuar suplicando pelas misericórdias de Deus, porque somos finitos. Devemos, por último, reconhecer que o sofrimento sempre será justo, pois somos pecadores. Hoje, queridos, nós fomos lembrados que somente em Deus temos paz e tranquilidade para seguir adiante. As lutas diárias são vencidas, queridos, quando deixamos de confiar na nossa força e passamos a confiar exclusivamente nele. Por isso devemos, irmãos, esperar ativamente, agindo em direção ao Senhor. Mesmo que o livramento demore, mesmo que tenhamos que esperar esperando, uma longa espera, Deus, Ele está no governo de todas as coisas, queridos. E toda a dor que possamos sentir neste mundo, ela é justa, pois somos pecadores. Mas Deus sempre vem no tempo perfeito para nos livrar do mal. E por isso nós podemos fazer como o salmista, Salmos 37:5, que é a divisa do tema do mês: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Por isso, queridos, Deus livra o crente perseverante, gerando nele louvor, testemunho e obediência. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra proclamada nesta manhã, que ela encontre terreno fértil em nossos corações, para que possa produzir em nós confiança exclusiva no Senhor, adoração espiritual ao Senhor, que dos nossos lábios saiam verdades que alcancem as outras pessoas,
porque a nossa experiência com o Senhor transborda de graça a nós e vai a outros. E que possamos, Senhor, nunca duvidar, esmorecer, nunca desfalecer, mas sempre clamar como o salmista: tem misericórdia de mim, não retire as tuas misericórdias de nós. Nos ajuda, Senhor, a confiar no Senhor, nos ajuda a crer no Senhor. De fato queremos esperar, mesmo que seja uma espera longa. Senhor, abençoa esta igreja, esse povo aqui reunido, os irmãos também à distância que acompanham. Que possamos nesse ano de 2021 avançar mais uma vez em direção ao Senhor, esperando o teu livramento, proclamando os teus feitos poderosos e te adorando não de forma exterior, mas de forma espiritual, conforme Jesus Cristo nos ensinou. Afasta de nós, Senhor, todo o mal. Afasta de nós todo desvio do caminho, toda mentira, toda soberba. Que encontremos no Senhor direção até o último dia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.